Hoje existem pelo menos 4 mistérios que a física ainda precisa resolver. Os seres humanos sempre quiseram voar, mas isso sempre pareceu impossível. Os gregos antigos contaram o mito de Dédalo e seu filho Ícaro, que construiu asas de penas e cera e voou para longe da torre em que estavam presos. Mas isso era apenas um mito. Por volta de 1500 d.C., Leonardo da Vinci construiu várias engenhocas feitas de madeira, nas quais esperava que os humanos pudessem voar. Porém, elas não funcionaram. Obviamente, havia um problema de física que precisava ser resolvido. Cerca de 200 anos depois, o matemático holandês Daniel Bernoulli resolveu o problema de como uma asa deve funcionar. O princípio Bernoulli da diferença de pressão do ar entre o topo curvo da asa e o fundo reto da asa. E então, agora os humanos possuíam o conhecimento de como voar pela primeira vez. Mas ainda levou quase outros 200 anos depois de Bernoulli para que os irmãos Wright realmente construíssem o primeiro avião motorizado em 1903. Antes de conseguirmos viajar para as estrelas, precisamos resolver alguns problemas físicos incompreensíveis. Na situação atual, certamente não podemos realizar viagens interestelares em foguetes movidos por combustão química. Há 2 razões pelas quais é tão maluco tentar voar para as estrelas de foguete quanto tentar nadar pelo Oceano Pacífico. Primeiro, as estrelas estão muito longe. E segundo, nossos foguetes são muito lentos. Até a velocidade da luz é muito lenta. A luz leva cerca de 4 anos apenas para chegar à estrela mais próxima do Sol. Levaria dezenas de milhares de anos para um foguete moderno chegar a Alpha ou Beta Centauri. Pode esquecer. Obviamente, a ciência tem vários problemas físicos desafiadores que ainda precisam ser resolvidos antes que possamos viajar para as estrelas, mas isso pode ser feito. Primeiro, o mistério do espaço em si deve ser resolvido. A pergunta, o que é espaço, é atualmente o maior mistério da física. Parece uma pergunta muito básica, mas mesmo perguntas simples são super importantes. Tipo, o que tem para o jantar? Frango de novo não. Algum progresso foi feito nos últimos 100 anos a fim de descobrir o que o espaço realmente é. Albert Einstein nos mostrou, com sua teoria especial da relatividade em 1905, que o espaço não é apenas espaço, é também tempo. Einstein mostrou que o espaço e o tempo são uma coisa. Você está aqui agora, e eu estou aqui agora, em um espaço-tempo relativamente diferente. Foi o matemático lituano-alemão Hermann Minkowski, professor de matemática de Einstein em Zurique, na Suíça, que cunhou o famoso termo o contínuo espaço-tempo. Então agora não temos mais apenas espaço. O espaço se foi. O que temos agora é espaço-tempo. Os dois estão ligados em um contínuo. Espaço e tempo são agora uma entidade bidimensional, às vezes chamada de espaço de Minkowski, que pode ser representada geometricamente como um cone de luz. Deixe-o aqui e agora no centro do cone de luz ser a Via Láctea. O passado é a única parte que podemos ver. Só vemos as coisas como eram quando nos enviaram a luz que podemos ver vindo delas. Mas à medida que avançamos para o futuro, nosso horizonte de luz se expande e podemos ver mais. O que existe aqui, fora do cone de luz? Não sabemos, mas pode haver muitas coisas. Estamos apenas começando a colocar o pé na porta, mas vamos abri-la algum dia. 10 anos depois de publicar sua teoria especial da relatividade, Einstein publicou sua teoria geral da relatividade, na qual mostrou que o espaço-tempo se torna distorcido na presença da gravidade. Este se tornou o próximo passo em frente. De repente, a gravidade como uma força se foi. Agora temos o campo de gravidade, e ele se deforma na presença de massa. Se o espaço-tempo pode se deformar na presença de massa gravitacional, o espaço-tempo pode quebrar? E se o espaço-tempo pode quebrar ou romper, o que há do outro lado? Com essas perguntas, os buracos negros de repente se tornaram o segundo problema incompreensível para a física desvendar. O estudo de buracos negros, um termo cunhado por John Wheeler em 1967, ex-colega de trabalho de Einstein em Princeton, Instituto de Estudos Avançados de Nova Jersey, tornou-se uma preocupação para os físicos modernos porque os buracos negros parecem romper o espaço-tempo e abrir uma quinta dimensão. E se existem 5 dimensões, pode haver mais. Buracos negros são encontrados na natureza em centros galácticos onde o gás e a luz em órbita são acelerados pela gravidade a velocidades além da velocidade da luz.
Como nada pode viajar além da velocidade da luz deste universo, buracos negros poderiam levar a outros universos? Felizmente, não precisamos ir ao centro da Via Láctea para estudar buracos negros. Podemos fazer isso em um laboratório bem aqui, na Terra. E que laboratório! O Grande Colisor de Hadrons, LHC, na Europa, é um laboratório subterrâneo circular de 27 km de comprimento, projetado para explorar o espaço-tempo subatômico e as partículas que o habitam. O LHC é a maior máquina já construída. O que o Grande Colisor de Hadrons faz? Ele esmaga coisas como prótons e outras partículas que podem ser aceleradas pelos quilômetros de eletroímãs subterrâneos. Depois de acelerá-las poderosamente para quase a velocidade da luz, essas partículas colidem em núcleos atômicos pesados, como o ouro, por exemplo. Os núcleos bombardeados então se quebram em uma multiplicidade de partículas fundamentais menores, das quais prótons e nêutrons são feitos, quarks de todos os tipos, cores e sabores. E não há quarks com sabor de chocolate. A física quântica é o estudo da matéria e da energia nesses níveis mais fundamentais. Agora, com o Grande Colisor de Hadrons passando por uma atualização que o tornará ainda mais poderoso, buracos negros poderão ser observados se formando durante essas colisões de nível quântico. Esses buracos negros serão minúsculos, de tamanho quântico. Espera-se que eles só existam por uma fração de segundo antes de se dissiparem. Cientistas do CERN, na Suíça, nos asseguram que os buracos negros que eles criarem não vão cair e ir para o centro da Terra e depois engolir o planeta. E isso é uma coisa boa de se saber. A atualização do Grande Colisor de Hadrons será concluída entre 2025 e 2027. Faz parte da nossa necessidade de descobrir o que é o espaço-tempo. Caso contrário, podemos ficar presos neste pequeno planeta Terra sem nunca sermos capazes de explorar o universo. O tempo também faz parte do mistério do espaço. Afinal, é chamado de espaço-tempo. O mistério do tempo tem sido difícil de ser solucionado. No entanto, estão sendo feitos progressos incríveis. Era uma vez, como diz a história, Albert Einstein estava dando uma palestra sobre a velocidade da luz. Em sua famosa fórmula E igual a mc², a letra C significa constante, porque a velocidade da luz é uma constante universal do espaço. Um aluno levantou a mão e perguntou a Einstein: "Mas a luz não tem uma velocidade menor através de um copo de água?" Instantaneamente, Einstein percebeu que sempre concentrou sua atenção em quão rápida é a luz e nunca considerou seriamente quão lenta a luz pode ser. Juntamente com seu colega, o matemático Satyendra Bose, eles calcularam no início da década de 1920 o quão denso um material translúcido deveria ser para parar a luz. O material ficou conhecido como condensado Einstein-Bose, mas ninguém acreditava que poderia ser criado em um laboratório, até que foi criado na década de 1990. O Dr. Lenny Westergaard-Hall, da Universidade de Harvard, criou um condensado Einstein-Bose, superresfriando uma nuvem gasosa com partículas elementares de sódio até 1 bilionésimo de grau acima do zero absoluto. Isso é o mais frio que qualquer coisa pode ficar, ainda mais frio do que meu quarto durante o inverno. A essa temperatura, os átomos da nuvem de partículas de sódio se unem e começam a agir como um grande átomo. O espaço-tempo em um condensado Einstein-Bose assume uma forma completamente nova que ninguém nunca viu antes. Finalmente, pelo uso de tecnologia de tamanho quântico, a ciência estava colocando as mãos na estrutura fundamental do espaço-tempo. Dentro do condensado, a luz parou, o tempo parou e os átomos físicos puderam ser teletransportados instantaneamente para outros locais. Todos esses avanços estão apenas no estágio de desenvolvimento laboratorial, o que leva ao próximo problema que a física deve resolver para trazer esses avanços teóricos e técnicos para o mundo real de nossas vidas sociais e políticas. Esse problema é a energia. Atualmente, a civilização não tem uma fonte de energia poderosa o suficiente, segura o suficiente ou conveniente o suficiente para realizar a construção, fabricação e distribuição da avançada tecnologia quântica necessária para fazer todas as coisas incríveis que vemos agora serem completamente possíveis, incluindo viagens interestelares. Mas a natureza tem a energia de que precisamos: estrelas. A força que une o núcleo dos átomos é chamada de força forte. É a mãe de toda a energia no universo. As estrelas liberam essa energia quando, por sua imensa gravidade interna, implodem átomos de hidrogênio. Isso é chamado de fusão nuclear.
A civilização moderna ainda não tem um reator de fusão nuclear que possa fazer isso. Nós, é claro, temos a bomba H, que libera a força forte da implosão de núcleos atômicos. Mas a bomba H não é uma fonte de energia particularmente conveniente de se usar, né? Os países desenvolvidos têm muitos reatores nucleares que produzem eletricidade a partir da força forte, quebrando o núcleo dos grandes átomos instáveis de plutônio radioativo. Estes são reatores de fissão atômica e provaram ser, e bastante, não seguros. Os reatores de fissão nuclear devem ser eliminados gradualmente de operação o mais rápido possível. A corrida para construir um reator de fusão nuclear em funcionamento enfrenta muitos obstáculos técnicos e econômicos. O reator ITER, atualmente sendo construído no sul da França, é um projeto internacional que usa o design russo tokamak de um plasma gigante de deutério em forma de rosquinha. Um consórcio de 35 países está envolvido no projeto ITER e eles já estão trabalhando nele há 35 anos. Cerca de 30 outros projetos de reatores de fusão com vários designs também estão em construção em vários países, sem que nenhum deles ainda atinja uma reação sustentada ou uma produção líquida de energia. Por quanto tempo o mundo pode prender a respiração esperando pela energia de fusão? Isso é o que eu chamo de pergunta ardente.